Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui no nosso tradicional vídeo de melhores leituras de 2025. Esse ano o vídeo saiu um pouquinho mais tarde, né? Mas estamos aqui pra gente conversar então como que foi esse ano. E, gente, foi um ano muito bom pra mim em questão de leituras, apesar de eu ter lido uma quantidade menor de livros, mas eu li muito mesmo, porque foram livros bons. Foram livros que exigiram de mim mais tempo, leituras mais atentas e etc. Mas foi um ano muito bom. Eu quero, nesse ano agora de 2026, né, aumentar um pouco mais a quantidade de livros. Vamos ver se eu vou conseguir ler um pouquinho mais. Eu quero fazer várias releituras também esse ano. Vocês sabem que eu adoro fazer releituras. Tem duas delas que estão no meu radar ainda já nesse primeiro semestre, que é a releitura de 2 livros que eu já fiz vídeo aqui pro canal. Uma deles é O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Eu acho que eu vou até levar ele na minha mala, que eu vou viajar agora em janeiro, então eu acho que eu vou levar ele, a minha edição da Penguin, na mala, porque eu amo essa história, eu amo esse livro, então eu tô pensando realmente em fazer uma releitura. E eu também quero fazer uma releitura de Os Noivos, do Manzoni, né, porque vocês sabem, Os Noivos foi praticamente um dos melhores livros que eu li em 2020. E eu acho que já tá no tempo aí de fazer uma releitura, né? Então eu quero comprar a minha edição física aí e reler Os Noivos do Manzoni. Bom, sem enrolação, vamos entrar aqui nas melhores leituras do ano. Eu separei 5 livros, um deles é menção honrosa e um deles eu ainda estou lendo, na verdade relendo. Então, como menção honrosa eu vou colocar aqui Jane Eyre, da Charlotte Brontë, ou Brontë, não sei como é que vocês falam. Pra mim é uma releitura, gente, ó, eu estou aqui já acabando, já estou nas últimas páginas. Muito em breve a gente vai ter vídeo aqui de Jane Eyre. Não prometo que vai ser agora em janeiro, mas assim, esse ano sai. Em algum momento aí das próximas semanas, dos próximos meses, a gente vai ter um vídeo especial sobre Jane Eyre. Gente, o que falar dessa obra? Essa obra aqui é maravilhosa, é um dos melhores livros que eu já li, os melhores romances de formação que eu já li. Eu fico às vezes na dúvida agora qual que é o meu romance de formação favorito, se é Jane Eyre, David Copperfield ou Grandes Esperanças. Temos uma batalha de titãs aqui acontecendo, mas Jane Eyre, gente, é maravilhoso. Essa releitura, assim, já pra adiantar pra vocês, assim, toda vez que a gente relê um livro, aquela leitura nunca é igual às outras que a gente faz, né? Quando a gente tá relendo uma história que a gente já conhece, a gente vai sempre enxergar algo novo. A gente vai sempre perceber coisas novas e sentir coisas novas também, né? A Juliana que leu Jane Eyre com seus 18, 19 anos não é a mesma Juliana agora com 32, né? Então a gente amadurece, a gente cresce, a gente muda de opinião, muda de pensamento para melhor, eu espero que a gente muda para melhor, não é mesmo? Alguns não, infelizmente, alguns mudam para pior, mas na maioria dos casos, quando a gente chega ali uma certa fase da vida, a gente tende a amadurecer, né? Então, tem muita coisa aqui que eu percebi agora como adulta, né, uma mulher adulta, que eu não percebi quando eu li no final da minha adolescência, né, esse livro. E da mesma forma, o livro, ele causou o mesmo impacto que causou em mim a primeira vez que eu li, está causando agora. Assim, teve um momento assim que eu tive que parar a leitura, não porque estava ruim, gente, pelo contrário, tava ótima, mas era tanto sentimento, assim, que aquilo tava me causando, alguns diálogos, algumas descrições que eu falava, não, pera, eu preciso respirar antes de continuar. Então, esse tipo de leitura que deixa você, assim, até sem fôlego em alguns momentos, sabe? Porque se tem uma coisa que a Charlotte Brontë é muito boa, é em descrever emoções. Ela é ótima nisso, né? Então, a forma como ela descreve o emocional da personagem aqui é incrível aqui. Então, menção honrosa para a maravilhosa Jane Eyre. Bom, agora sim, né, vamos entrar então nas 4 leituras que eu separei aqui. Praticamente todas elas teve vídeo no canal, somente uma que não teve vídeo no canal, que foi a minha releitura, né? Assim, não foi uma releitura, foi leitura mesmo, porque eu lembro que eu comentei com vocês nos vídeos de leituras do mês, que esse livro eu li, mas eu não lembrava direito a história. Então, pra mim, foi uma primeira leitura, né? Eu não vou contar a leitura que eu fiz alguns anos atrás como leitura oficial. Pra mim, essa aqui foi a primeira leitura, que foi Rei Lear, do querido bardo do Shakespeare. Gente, eu sei que eu estou devendo Shakespeare aqui neste canal. Eu estou devendo. Mas vamos colocar na meta de 2026. A gente tem um vídeo de Shakespeare aqui no canal. Eu tenho 2 peças aqui em casa que eu amo,
que é Hamlet e A Tempestade. Me digam aí nos comentários qual que vocês querem que eu releia primeiro pra fazer um vídeo pro canal. Que aí a gente... Que aí... quem... Enfim, o mais votado aí, eu em breve faço uma releitura e a gente tem vídeo aqui no canal pra gente... Porque como que é um canal que tem literatura inglesa, né? Que é um canal dedicado, né? Parte dele dedicado à literatura inglesa e não tem Shakespeare ainda, gente. Vamos resolver isso esse ano, certo? Eu mesma estou me cobrando aqui. Então, mas é isso, eu fiz essa releitura de Rei Lear. E, gente, eu não lembro, eu comentei com vocês que eu não fiz vídeo, porque é uma peça muito complexa, trágica, muito trágica, tensa, violenta. Eu não tava esperando aqui algumas cenas de violência gráfica mesmo aqui, que são mencionadas, então cuidado aí se você é um leitor muito sensível a isso, né? Então fiquem espertos. Não chega a ser uma gore, tá, gente? Mas são menções ali que acontecem alguns personagens aqui. Que você fala, que nojo. Mas, o que eu posso dizer dessa peça aqui, gente? Acho que de todas as tragédias de Shakespeare, essa daqui pra mim é a pior de todas, na minha opinião. Talvez até pior que Hamlet ou Romeu e Julieta. Mas, enfim, das tragédias, pra mim essa é a pior, porque é aquele tipo de história que é a tragédia que poderia ter sido evitada. Diferente de Hamlet, por exemplo, que era uma coisa que era inevitável, né? A vingança ia acontecer de qualquer forma ali. Aqui no Rei Lear, não. A tragédia poderia ter sido evitada. Muita coisa de ruim que aconteceu aqui com os protagonistas poderia ter sido evitado. Muita coisa foi de maus entendidos, sabe? Que acarretou em um banho de sangue que a gente tem aqui, né? Então, vale muito a pena. Se você gosta do bardo, se você nunca leu Rei Lear, não perca tempo e leia Rei Lear. Você vai curtir. Se você gosta de tragédias, né, também, você vai curtir. Foi uma leitura que me impactou muito, de verdade. Eu terminei de ler assim. E sabe que você fica olhando pra frente sem saber o que fazer da vida? Foi bem isso, gente. Então, tá aqui. I'm sorry que a gente não teve vídeo sobre Rei Lear. Quem sabe eu não faço uma releitura também pra gente comentar sobre Rei Lear. Mas esse livro ele é gordinho porque ele tem muitas notas de rodapé aqui, né? Explicando várias coisas. Vale a pena, se você tiver dúvida em relação a alguma coisa aqui da peça, algum contexto, é interessante você olhar as notas também, que explicam pra vocês aqui algumas questões do contexto da época, alguma referência que foi feita, que talvez a gente que é leitor de hoje não compreenda. Mas enfim, fica aqui minha dica para Rei Lear do bardo, do Billy Shakes. Inclusive ano passado, né? Ano passado eu li uma biografia do Shakespeare, né? Pelo Anthony Burgess, muito boa também. Não foi a melhor leitura, eu não coloquei aqui na minha pilha de melhores leituras do ano, porque eu tive algumas críticas em relação àquela biografia, mas ela no geral é ótima, tá? Falando em biografias, eu não poderia deixar de incluir na minha lista de melhores leituras de 2025 a autobiografia do Al Pacino, Sonny Boy, que eu li no ano passado. Fiz vídeo no canal pra esse livro, gente. Se você não assistiu, assista. Eu vou deixar os links dos vídeos que eu fiz pra esses livros, né, tirando Rei Lear, aqui na caixa, caso você queira conferir lá depois. Olha o tanto que eu marquei, gente. Eu gastei quase um bloquinho de post-it inteiro marcando esse livro, porque tem passagens maravilhosas aqui. E é basicamente o Al Pacino contando sua própria história de vida, desde a sua infância em Nova York, até o estrelato, até ali mais ou menos 2020, né? Que foi quando acho que ele começou a escrever esse livro, né? Ele fala um pouco, ele vai ali até o período da pandemia, ele fala da experiência de quase morte que ele teve, assim, um relato muito sincero, apesar de que algumas coisas ele não menciona com detalhes, né, alguns nomes, alguns relacionamentos que ele teve também ele não menciona. Eu acho que é para preservar o nome dessas mulheres, né, nos quais ele teve um relacionamento, enfim, para não expor também, né, porque, enfim, a gente já vive num mundo, assim, de muitas fofocas, né, a fofoca corre solta, então acho que é para preservá-las, mas eu acho que o Al Pacino aqui, como você nunca vai vê-lo em lugar nenhum, em nenhuma entrevista, ele vai ser tão cândido, tão sincero aqui em relação à sua própria vida. E o que é mais interessante é que ele analisa a própria vida, né? Como se ele estivesse olhando de fora, sabe? E olhando ali os grandes acontecimentos da vida dele, a família, o relacionamento dele difícil com o pai, que ele teve um pai distante, né? E também a relação dele com os avós, a mãe, né, que o criou. Então, assim, vale muito a pena. Se você gosta de cinema, se você gosta do Al Pacino, se você gosta da era de ouro de Hollywood, esse livro aqui é obrigatório pra você, ok? Então fica a dica aqui da leitura de Sonny Boy, uma das melhores leituras do ano, com certeza.
Outra leitura que eu prometi, assim, gente, eu falei desse livro aqui, ó, quase metade do ano inteiro. Demorou muito pra sair o vídeo, mas saiu. Um dos vídeos que eu tenho mais orgulho de ter gravado no ano passado, com certeza foi esse, que foi essa leitura aqui, The Genius of Jane Austen, Her Love of Theatre and Why She Works in Hollywood, da Paula Byrne. Gente, olha esse livro também, ó, o estado dele. Todo marcado, todo... Falar desse livro aqui. Esse livro aqui é maravilhoso, é um tesouro pros fãs da Jane Austen. Se você é aquela fã da Jane Austen que gosta de ler livros sobre ela, né, seja um livro de crítica literária, esse livro aqui, diferente da biografia da Paula Byrne, que a gente tem no Brasil, é um livro mais acadêmico, tá? Mas, mesmo sendo uma tese de doutorado, não deixa de ser interessantíssima aqui, né? Então ela vai falar sobre a influência do teatro nas obras da Jane, vai falar também das adaptações que a gente tem dos romances da Jane também, quais que ela gosta, quais que ela não gosta, né? Então, a gente discordou aqui um pouco, né? Eu até comentei no vídeo, né? Algumas coisas em relação às adaptações, a gente discordou. Mas tudo bem, continuamos amigas, não é mesmo? E também ela vai falar um pouco sobre a questão do humor, como que o humor é importante, o humor do teatro, ele é importante nas obras da Jane. Enfim, assistam lá um vídeo que eu fiz sobre esse livro aqui. E eu sei que vocês pediram um vídeo sobre a verdadeira Jane Austen, que é a biografia escrita pela Paula Byrne. Eu não esqueci, tá, gente? Vamos ver aí se agora, se agora, em 2026, eu faço uma releitura dessa obra pra gente conversar aqui no canal. Enfim, a gente tem um vídeo, porque é a única obra, se não me engano, é a única obra em português da Paula Byrne que a gente tem. Esse livro aqui a gente não tem ainda em português. Como eu falei lá no vídeo, eu acho difícil a gente ter uma tradução dessa obra aqui, tá? É muito complexa. Se as cartas da Jane Austen demorou anos pra gente ter em português, imagina essa obra aqui, que é mais... Que assim, não chega a ser complexa como as cartas, mas o trabalho de tradução aqui também vai ser trabalhoso. Vai ser trabalhoso pra editora, enfim, que resolver comprar os direitos e traduzir. Então, e eu não sei se teria demanda também, né? Porque, como eu falei, é um texto mais acadêmico, não é um texto mais assim, pro público geral, como é a biografia dela. Mas, enfim, se você quiser saber mais sobre esse livro, assistam lá o vídeo que eu fiz, que eu resumi um pouco qual que é a tese que a Paula Byrne tem aqui, comentei alguns pontos interessantes, enfim. E por fim, gente, o último livro que eu escolhi como uma das melhores leituras de 2025 foi esse livro aqui do Degas, do Bernard Growe, chamado Degas. Lembra que eu fiz um vídeo sobre esse livro aqui, um livro de arte, o primeiro livro de arte que eu fiz vídeo aqui no canal. Teremos mais, quem sabe esse ano a gente não tem aí mais vídeos sobre arte aqui. E o que falar desse livro, gente? Esse livro aqui, aquele tipo de livro que muita gente usa pra enfeitar a sala, sabe? Essa galera de design de interiores coloca esses livros bonitos assim pra enfeitar a sala, o escritório. Mas, gente, esse livro aqui dessa editora que publica são muito bons, principalmente pra nós, leigos de arte, que não conhecem, que não tem um conhecimento técnico aqui de arte. Então, esse livro ele vai falar um pouquinho da história do Degas e também ele vai comentar as principais obras, né? Explicar o contexto. Olha ele aqui. Esse aqui é um autorretrato que ele fez. Ele é bonitão, né, gente? Mas vamos lá. Mas ele vai explicar técnica, ele vai explicar influência, o contexto em que a obra foi escrita, em que a obra foi feita, se foi uma obra encomendada ou não, né? Enfim, se foi um estudo que o Degas fez, por exemplo, aqui, se não me engano, essa obra aqui foi um estudo dele, ó. Então, e o Degas foi um gênio, gente, foi um gênio. Ele é muito conhecido, principalmente pelas suas pinturas de bailarinas. Eu vou até abrir aqui pra vocês verem. Mas ele pintou muito mais do que bailarinas, tá? Aqui, ó. Ele pintou muito mais do que bailarinas, ele pintou muitas outras obras conhecidas. Ele também, nos seus últimos anos de vida, se arriscou na escultura, né? Então aqui, essa obra da cantora de ópera aqui, que é sensacional também. Ele foi muito inovador na questão de perspectiva, o posicionamento das bailarinas, né? Que no palco, né? A forma como ele pinta, né? Então é tudo muito assim, muito interessante mesmo. E assim, gente, maravilhoso mesmo o trabalho dele. Olha essa daqui que foi inspirado em estilo japonês, essa daqui, ó. Enfim, não vou ficar aqui me alongando muito, porque no vídeo que eu fiz sobre esse livro eu comentei mais coisas, mostrei mais pinturas aqui do Degas, comentei essa pintura aqui que tá na capa, por que ela tá engraçada, né? Qual que é a piada dessa, qual que é
qual que é a anedota engraçada sobre essa pintura aqui, que parece uma coisa séria, mas não é. Enfim, foi muito gostoso esse livro. Eu li super rápido, mas assim, aquela leitura que eu comecei a ler, falei, ai, gente, tá acabando, não podia acabar, é muito bom, é maravilhoso. Então, com certeza, entrou aí pra minha lista de melhores leituras de 2025. E é isso, gente. Essas foi aqui, então, a minha pilha de leituras, de melhores leituras de 2025. Um ano muito bom. Foi um ano muito bom, excelente, apesar de todos os altos e baixos que a gente tem. Nenhum ano é perfeito, assim. Mas foi um ano excelente de leituras e 2026 promete ser um ano ainda melhor. Quero fazer bastante releitura, assim, gente. Eu adoro reler livros pra mim, principalmente livros que eu não fiz vídeo pro canal. Então, esse ano eu vou continuar nessa tendência aí de fazer leituras pra gente conversar aqui no canal. Desejo um feliz ano novo pra vocês, um excelente 2026 e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.